Vamos começar? Boa Vamos lá. tarde, Mari, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez, um papo com a gente da BBC. É um prazer ter você aqui hoje, no nosso sétimo programa do Fala VC com a Honey Island. Obrigada por ter aceito o nosso convite e vou explicar um Obrigada, pouquinho prazer. sobre a dinâmica. Obrigada eu. Vou explicar um pouquinho sobre a dinâmica. Hoje é um papo de 40 minutinhos para a gente falar bastante sobre a sua trajetória profissional, a Husney Island e as teses de investimento. E o papo é para ser bem transparente, bem honesto, porque a gente quer passar dicas para os founders, para os empreendedores, quando eles vêm até nós buscando investimento. Nós trabalhamos, né, nos fundos mais early stage, a gente pega ali fases muito parecidas, então tenho certeza que vai ser super valioso para essas pessoas que estão assistindo pegarem essas ideias e se prepararem junto com seus pitch decks para as próximas rodadas, com as dicas que a gente vai falar aqui hoje. Lembrando, pessoal que está assistindo, que vai assistir essa gravação depois, nós vamos disponibilizar um link aqui na descrição do YouTube com um formulário para startups com rodadas abertas. Tanto a Mariana quanto eu teremos acesso a essas informações. Fiquem à vontade para se inscrever, no formulário é bem completo e a gente vai olhar com bastante carinho e trocar essas figurinhas aqui entre nós. Usem a oportunidade para se aproximar dos fundos, sigam as redes sociais da Honey Island e da BVC. A gente também vai deixar aqui os websites, tudo, as redes sociais, tudo certinho na descrição. E a gente já pode começar. No final, a Mari também pode compartilhar os seus contatos se você quiser também, Mari. Vamos começar. Queria saber que você, um pouquinho mais, né? Você trabalhou na Endeavor, você teve uma trajetória profissional muito interessante até você entrar na High Capital. Queria que você me contasse um pouquinho como que foi essa trajetória, né? Como ela começou. Legal. Não, vai ser super prazer compartilhar aqui, Isa, um pouco dessa trajetória. Eu fui parar na Endeavor porque eu morei um tempo em São Francisco, no Vale do Silício. Eu fui para lá, na verdade, para fazer uma especialização em marketing. E fui para ficar 8 meses, acabei ficando quase 3 anos lá. Fiz um estágio e aí fui contratada para trabalhar. E nesse tempo que eu passei lá, é, era um momento muito especial assim do ecossistema de startups lá que estava, né, começando. Acho que as big techs estavam num momento muito interessante. Então, muitos dos meus amigos e vizinhos e pessoas que eu convivia lá trabalhavam em startups ou eram fundadores, fundadoras de empresas. E eu trabalhava na área de inteligência de negócios de uma empresa, na verdade, de bens de consumo lá. Mas eu ficava ouvindo essas conversas e fui picada pelo mosquitinho ali do empreendedorismo e da tecnologia. E quando eu voltei para o Brasil, dessa experiência lá, eu voltei com uma vontade muito grande de montar o meu negócio, de empreender, pegando um pouco de tudo que eu tinha aprendido lá nesse tempo. É, mas não tinha exatamente que era essa ideia, não tinha cofundadores. Então, conversando com um amigo meu, que era empreendedor, ele falou sobre a Endeavor. Ele falou, se você está com essa ideia, assim, né, de empreender, a Endeavor é um lugar muito legal e tá com uma vaga aberta aqui em Curitiba e tal. Vai lá bater um papo com eles. E aí, todas as pessoas que eu conversei que tinham feito parte da Endeavor em algum momento, porque no meu processo eu fui buscar conversar ali com muitas pessoas que já tinham tido algum contato com a Endeavor, eram pessoas incríveis, assim. Então, quando eu percebi isso, eu falei, eu quero estar nesse grupo, né? Eu quero fazer parte disso. E aí entrei na Endeavor e fiquei 5 anos na Endeavor, atuando com apoio a empreendedores no início. Então eu peguei no ecossistema de Curitiba bem o comecinho das principais startups de tecnologia que hoje são as grandes âncoras do ecossistema aqui, né? O Ebanks, o Pepify, Madeira Madeira, o List, Contabilizei estavam nascendo nessa época. E eu pude acompanhar um pouco desse grande movimento do ecossistema. Depois eu fui morar em Florianópolis também pela Endeavor, tive contato lá com uns cases super legais, né, de RD, né, e várias empresas que estavam crescendo lá na época também. E no final
eu estava tocando as regionais, que a Endeavor na época tinha escritórios em 7 cidades fora de São Paulo, e eu ficava fazendo a gestão desses escritórios e dos programas de aceleração que a gente tinha locais em cada cidade. Isso foi pré-pandemia, né? Depois, com a pandemia, acho que muita coisa mudou. O alcance, né, para se chegar em diferentes regiões do país, seja com investimento, com mentoria, ele ficou muito mais fácil. Então, a Endeavor até hoje não tem mais esses escritórios regionais, mas para mim foi um super aprendizado, porque eu tive a oportunidade de conhecer várias regiões do país e diferentes ecossistemas, né? E acompanhar esse crescimento, assim, que foi super especial. E aí, nessa jornada ali da Endeavor, eu me aproximei bastante dos fundadores do Ibanks. Eu fui a gestora de conta deles no comecinho ali na Endeavor. E depois fui para outras funções na Endeavor, mas eu sempre voltava para Curitiba, tomar um café, né, com pessoas aqui, e num desses cafés com o João, que hoje é o CEO do Ibanks, ele falou: "Ó, a gente está procurando uma pessoa, porque o nosso gestor hoje da High Capital na época tá indo empreender, e a gente está procurando uma pessoa para tocar esse projeto, para fazer crescer." E aí eu falei: "Ah, então você já tem a pessoa, né?" E aí foi em 2018 que eu entrei para fazer a Honey Island começar a crescer aí e se tornar o que é hoje. Uau, são 8 anos já então dentro desse desafio que deu super certo, né? Tá dando super certo até hoje. A gente acompanha muito o trabalho de vocês também. E a High Capital já conseguiu muitos investimentos desde então, né? Alguns exits, inclusive. Se você pudesse falar um pouquinho, Mari, da tese da High Capital e os cases, né, que vocês têm, quantos cases são, a tese, e detalhes, né, da Honey Island. Legal. A gente vai, às vezes a gente fala High Capital, às vezes a gente fala Honey Island, né? Porque o nome que é uma homenagem à Ilha do Mel, por isso é Honey Island Capital, é uma ilha aqui no Paraná. E às vezes a gente abrevia, né? Mas a gente teve um momento que até a marca foi High Capital, depois a gente falou: "Não, vamos voltar às origens e deixar o nome completo, assim, né? Da Honey Island." Nesse tempo que eu tô aqui, nós investimos 3 veículos de investimento diferentes em venture capital. Então, a gente começou lá com o primeiro, que era um capital proprietário. Depois, o segundo veículo, a gente já trouxe os primeiros investidores externos para contribuir com capital, mas especialmente com rede, mentoria, trazer mais volume para essa comunidade que a gente estava criando ao redor das startups, né? E o nosso último fundo, que foi um fundo em parceria com a 41 Investimentos, que é uma gestora local aqui de Curitiba, mas muito reconhecida nacionalmente. Esse fundo, a gente acabou de terminar de investir. Então, no total, em termos de portfólio, a gente tem 30 empresas que a gente investiu nessa jornada, nos diferentes veículos. O último veículo investiu em 18 empresas. E a nossa tese é uma tese focada em serviços financeiros e early stage. Então, a gente entra no pré-seed, no seed e pode acompanhar os investimentos no tempo daquelas empresas que a gente está mais próximo, que a gente entende que estão tendo um desenvolvimento em linha com o que a gente está olhando para o futuro. E nesse momento a gente está iniciando a captação de um novo fundo. Então, a gente, nessa jornada de 30 empresas, já teve alguns exits. A gente teve 5 exits na nossa jornada até aqui. É, e está muito focado em fazer gestão de portfólio hoje, né? Então, temos cases super legais aí no portfólio, como a OmniChat, que é uma plataforma de chat commerce que a gente entrou, eles eram bem pequenininhos, cresceram muito nos últimos anos. Nesse fundo com a 41 Investimentos, a gente tem a Toco, que é uma startup chilena, que também a gente entrou no Seed, ela já fez um Series A, daqui a pouco deve caminhar para um Series B, mas é uma empresa que cresce muito, independente de rodadas. Temos Teva, que é uma empresa que é provedora de índice de ETF, que está indo muito bem.
Então é um portfólio que a gente tem muito orgulho de falar, assim, porque tem empresas muito boas e empreendedores, empreendedoras incríveis, assim. E a nossa tese é sempre, né, o próximo fundo também vai continuar sendo um fundo focado em fintech. Acho que vale mencionar, no último fundo a gente expandiu, nos primeiros veículos era Brasil, e até a gente começou bastante regional, em Curitiba, no Sul, e aí no último fundo a gente expandiu para uma pegada bem mais nacional e até Latam. Então, nesse fundo a gente tem três empresas investidas que são de outros países na América Latina. Uau, isso é ótimo. E se vai ter um próximo fundo, mais investimentos, então mais oportunidade para os empreendedores se inscreverem e Sim, entrarem em contato com a Honey Island também. Focado 100% em fintech, né? Abriram um pouquinho do escopo B2B SaaS ainda, Mari? a gente tem, sim, alguns investimentos B2B SaaS, que é uma Uhum, parcela menor, né, do fundo. uhum. Mas normalmente a gente gosta de ter um ângulo relacionado à indústria de serviços financeiros. Então, ainda que Fintech em seja um geral. B2B SaaS, que tenha um produto que se encaixe muito bem com empresas do setor financeiro. Então, a gente tem que ver aqui essa conexão muito clara, porque aí a gente consegue criar sinergia no portfólio, né? Que é a nossa ideia de ter essa especialidade. Uhum, maravilha. E vocês, né, com esse DNA muito forte em fintech, inclusive, né, com origem dos fundadores da Ebanks, que você comentou, né, e com certeza isso fortalece a tese de vocês. Eu acho que para os empreendedores isso é bom, para quem está dentro do setor de fintech, Sim. mostra a competência e a experiência que vocês têm com o setor, isso também é muito bom. E hoje, né, para uma empresa entrar com vocês, assim, o que precisa estar claro para vocês decidirem pelo investimento? Qual que é o ponto principal para vocês hoje? Legal, acho que como todo investimento early stage aqui nessa fase que a gente entra, que é uma fase em que tudo pode mudar, né? É uma fase que é uma fase de construção. Então, o que mais importa para nós é quem está construindo, né? Assim, porque o que a gente fala é que são muitas variáveis ainda nesse momento, né? De mercado, de produto, de tecnologias. Então, a gente olha muito para os fundadores, mas a gente também tem um olhar para teses que a gente gosta, e aí, nesse sentido das teses, quando a gente olha para serviços financeiros e as oportunidades que vão surgindo no tempo, a gente não consegue se desconectar da evolução regulatória, né? Então, uma coisa que a gente gosta muito é quando tem um vento regulatório a favor dessas teses, né? Eu vou citar aqui um exemplo, que é o exemplo da Teva, que é uma provedora de índices de ETFs. A gente teve uma mudança regulatória que passou a exigir uma transparência sobre o comissionamento, de assessores de investimentos, né? Então, o produto ETF é um produto que no Brasil ele tende a crescer muito, porque ele é um produto muito eficiente, né, do ponto de vista para o investidor, é um produto muito eficiente, mas em termos de comissionamento, talvez ele não era um produto que tinha essa margem de comissão mais gorda, né? Então, isso é uma das coisas que deve influenciar o crescimento dos ETFs, é o gestor ali, ele passar de um modelo baseado em comissão para um modelo baseado em FII, que é um movimento que vem muito com esse aumento da transparência. E a Teva, claro, super como os meninos super competentes, já vinham fazendo isso muito bem. Então é um vento a favor que na época que a gente investiu, a gente entendeu que no longo prazo essa classe vai crescer muito e a gente estava apostando no time certo na hora certa. É, a gente tem também a V360, que automatiza contas a pagar, ela atua no fiscal de grandes empresas. Tem uma tendência regulatória aqui, que é a entrada em vigor a obrigatoriedade de registrar as duplicatas eletronicamente. Isso passa a valer a partir de 2027.
e essa empresa está atuando justamente na automatização desse processo. Então, são questões regulatórias que a gente entende que ajudam, e aí, quando você está atuando a favor da regulação, isso é algo que a gente gosta muito, né? Então, os fundadores, um ambiente regulatório favorável para aquela tese e ambição. Acho que a gente sentir do grupo de fundadores que existe uma ambição, uma curiosidade, uma resposta rápida sempre, né? A gente gosta daquele time que se vira, assim, né? Que a gente às vezes faz uma conversa, uma semana depois a coisa já evoluiu pra caramba, porque é um time que é incansável, assim, né? E eu acho que para construir negócios muito grandes, você tem que ter esse grau de energia, é o que a gente acaba buscando aí nas teses que a gente investe. Super concordo. Nessa etapa early stage, mais importante ainda, né? Porque ainda é uma etapa, querendo ou não, de validação. Então, a rapidez na tomada de decisão é muito importante, né? A ambição de querer chegar longe também corrigir os problemas, estar apto a mudar, a trocar a rota, né? Fazer muita pesquisa. É muito importante que vocês tenham comentado sobre assuntos regulatórios. Eu acho que principalmente para fintechs, é um lugar onde alguns empreendedores olham com menos atenção do que deveria. É uma atenção constante, né, um cuidado constante para se alinhar às novas exigências e às tendências de regulação também, né? Acho que isso faz toda a diferença. Incrível o que você falou, Mari. E assim, agora uma perguntinha sobre o mercado. Depois dessa onda, né? A gente teve muitas ondas de fintechs nos últimos anos, né? Pagamentos, crédito, Bank as a Service. O que ainda está faltando assim no sistema financeiro da América Latina? Você acha assim, como tendências, o que ainda ninguém conseguiu ajustar ou preencher essa lacuna de problema? Eu acho que a gente tem ah, um Banco Central olhando muito para a democratização do crédito, né? Eu acho que aqui a gente está vendo muitas evoluções, desde o consignado, né? O consignado privado, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter, né, o Pix entrando também nessa jornada do crédito. Então, o que a gente vê é que aqui ainda tem muita oportunidade. Então, a maioria dos brasileiros já tem acesso a uma conta digital, né? Tá digitalizado, mas ainda muitas vezes precisa de um crédito e não tem as condições ideais, né? Seja de garantia, seja de um score ideal para conseguir ter acesso a esse crédito. Então, isso é algo que a gente vê que tem bastante espaço, né, para expansão com o advento aqui também de novas garantias e também formas de você garantir uma esteira de cobrança, né? Uma aderência maior aí a esses parcelamentos em dia, né? Um outro ponto que a gente vê que é uma tendência, né, global daí, que é essa facilidade dos pagamentos cross-border, que tem várias, né, soluções que estão vindo aí, seja para o B2C, seja para o B2B. E talvez aqui a gente vê que tem bastante espaço no B2B, né, para a gente ter transações internacionais mais eficientes, que seja via stablecoins, mas também mantendo um compliance adequado, que são questões aí que também estão cada vez mais na pauta, e o Banco Central está cada vez mais exigente nessa linha do compliance e da governança dessas transações, para que a gente tenha uma facilitação, mas ao mesmo tempo, né, a gente consiga manter aí essa transparência, esse monitoramento dos players que estão envolvidos, né? Então, acho que são dois pontos que a gente vê com bastante carinho, assim, hum, nas nossas, enfim, aqui nas nossas análises, a gente gosta de olhar, a gente investiu na Lumix, que é uma empresa de infraestrutura para stablecoins, e a gente tem algumas investidas que estão, de alguma forma, ligadas a crédito, né? Seja a Macasi, que faz crédito para construção, seja a Igual, que é uma empresa que presta serviços para escritórios de advocacia
conseguirem atender um público que antes não tinha acesso, e depois também vai entrar nesse fluxo do recebimento jurídico, que ele leva muito tempo. Então, é, a gente vê que tem várias formas de tomar crédito, né? E às vezes elas estão ligadas, muitas podem estar ligadas a, inclusive, uma empresa que presta serviço de advocacia, porque a pessoa ali, né, tem um a receber, que ela entra num processo, ela demora muitas vezes 24 meses, né, para receber esse valor. Então, consegue antecipar. São algumas aí das tendências que a gente vê que são interessantes e que sempre a gente gosta de monitorar. Muito bom. E então, para vocês, como que vocês enxergam no geral? NFTs e bitcoins, é uma forma positiva? Falta regulação? A gente tem, inclusive aqui na Rani, nossa, agora o sol bateu aqui. Aqui na Honey Island nós temos um gestor que é especialista no tema, que é o Jean Chu. Pois quem tem interesse em Web3, em regulação nesse sentido, o Jean, ele é super especialista. A gente gosta muito de ativos digitais. A gente entende que veio para ficar e que né, Bitcoin, Ethereum, Solana são projetos super interessantes e que só devem crescer. Então a gente olha com bastante otimismo assim para esses projetos. NFTs é algo que a gente não, assim, não nunca fez um investimento, né, em profundidade em NFTs, mas daí na minha perspectiva aqui, eu acho que é importante que tenha uma utilidade, né, assim, algo atrelado que não seja só um valor especulativo, assim, né? Então, aqui talvez a gente vai estar mais para a linha de Bitcoin, dos blockchains que tem uma função, uma utilidade, do que para as NFTs, que talvez é uma onda aí que veio, passou, eu não sei se volta. Perfeito, perfeito. A gente viveu no passado uma onda do metaverso, né, que hoje a gente vê muito Ah. pouco. A gente vê algumas ondas, né? Interessante isso. E mais uma dúvida, Mari, é sobre inteligência artificial aplicada para fintechs. O que que você acha aonde você acha que está a aplicação dessa IA dentro das fintechs? O que que ela vai ser positiva dentro dos negócios? Tá só começando, assim, né? Uma onda que está começando e que a gente acho que vai ver os impactos muito fortes daqui para frente, assim, que a gente está vendo um movimento grande, tanto no nosso portfólio de fundadores, parando para revisitar seus sistemas o fundador que antes tinha que contratar um time, né, grande aqui e tal, ele consegue às vezes parar para ele mesmo construir coisas de uma forma muito mais ágil. Quando é um fundador técnico, ele consegue fazer isso com bastante eficiência, assim. É, então, a gente vê o movimento dos fundadores aplicando IA no todo da empresa, desde para ajudar na operação, ajudar em apresentações e falar com investidores, etc., até construir código mesmo. E daí o que a gente vê de startups interessantes que estão atuando junto à fintechs, então as fintechs têm muitas vezes muitos processos de back-office que são demandantes e com o IA a gente consegue ter uma automação desses processos, né? Então a gente, por exemplo, tem uma investida que se chama Vaz e eles são motor de decisão. Então a Vaz ali ela consegue acessar normalmente para compliance, né? Para know your client, know your supplier, esses processos assim e ela consegue acessar diversas fontes de dados, tem o motor de decisão, tem os agentes que eles atuam de acordo com o que o cliente customiza para a esteira do cliente, né? E esses processos que antes levavam às vezes dias passam a ser muito mais rápidos, mais eficientes, e isso impacta no onboarding, um onboarding de cliente mais rápido, numa tomada de ação, né? Porque daí você consegue também monitorar uma tomada de ação mais rápida quando você tem ali um problema, um flag de problema. Então, no back-office, acho que tem muito.
tem muitas aplicações aqui, né? Depois na parte de análise de crédito também, né? A gente vê que a gente está tendo várias aplicações aqui na parte de conseguir acessar, e aí tem até algumas empresas criando seus LLMs proprietários ali para a parte de análise de crédito, o que é super interessante. Então, aqui eu acho que tem um impacto bastante importante na maneira como a gente analisa crédito sem depender daquelas fontes que são as fontes mais tradicionais. Depois, na parte de pagamentos também, né, na parte de atendimento e pagamentos, então a gente tem falado muito do agentic commerce, como é que vai ser essa questão dos pagamentos no agentic commerce, né, que você vai ter uma IA ali fazendo compras para você e como é que isso já acontece ali dentro das grandes plataformas. Então, acho que são tendências que a gente está monitorando. Aqui no Brasil também tem uma questão de orquestração, né? As empresas trabalhando com diferentes plataformas e como é que você orquestra isso dentro de uma empresa para que não fique assim, as pessoas individualmente usando de uma forma que não é otimizada para o todo, né? Então, também tem esse tipo de aplicação aqui. Então, assim, a gente está vendo em todas as áreas, né? Mas nessa área de atendimento, do customer support também, tem muita coisa legal acontecendo e a gente tem monitorado isso, tanto serviços para o nosso portfólio, quanto empresas do portfólio criando produtos novos aí de uma forma muito mais ágil. E só um último exemplo, né? A gente investiu recentemente na Aqua, que é uma plataforma, um processador de pagamentos, e eles, quando foram construir a plataforma, já construíram a plataforma de uma forma totalmente modular, que fica muito mais fácil esse plugar esses agentes. Então já é AI first, né? É uma plataforma diferente de um produto legado que para você conseguir conectar, né, os agentes da maneira correta, com a observabilidade necessária, aqui nesses produtos novos você consegue fazer isso de uma forma muito mais ágil, assim, né? Então, AI first já tem sido um ponto importante aí quando a gente olha para novas startups, entender que o time está com essa cabeça, né? De já construir pensando que vai estar dentro desse ecossistema. Ótimo. E você comentou de LLMs proprietárias, né? O que você diria como conselho para um founder? Ir para o caminho de criar a sua própria LLM, usar de terceiros para ter maior escalabilidade, por exemplo? Eu acho que são casos muito específicos, né, que vão exigir ou vai caber um LLM proprietário, assim, né? Casos em que você tem uma base de dados proprietária que tem um diferencial muito grande e aquela base de dados vai servir porque você, né, quer fazer algo bastante específico e manter num ciclo, né, mais fechado. De resto, eu acho que os founders têm que estar muito com a cabeça de montar de forma que eles consigam usar o que está melhor, né? Assim, eu acho que tem que pensar no produto de uma forma que seja muito fácil trocar, porque está avançando muito rápido e agora a gente viu essa grande mudança, né, do ChatGPT, agora o cloud está super em alta, daqui a pouco pode ser outro, então é, a gente vai ver que vai precisar, assim, ter essa flexibilidade. Então, é isso que eu diria, assim. A não ser que você tenha um caso muito específico, vai para a flexibilidade de usar aquilo que está mais aderente ali, que é quem está ganhando o jogo, e que está de acordo com as suas regras, talvez de compliance, né? Puxa, eu vou usar essa plataforma porque, né, eu tenho maior confiança na forma como uso os dados, enfim. Aí eu acho que são as escolhas de cada empresa, mas ter Tem que essa testar, né? flexibilidade é importante. Tem que testar, né? Os tipos diferentes. É. Isso, muito bem, eu concordo. Acho que
a gente não sabe o que vai acontecer, né, daqui a pouco. E não existe um líder desse segmento, né? Pelo menos a impressão que a gente tem por aqui. É, as A gente coisas tem andam muito grandes rápido. players, né? Grandes Uhum, players muito capitalizados, uma exato. corrida Uma corrida. insana. E, e como a gente não sabe como é que vai ser, o que vai ser daqui 3 meses, 6 meses, né? Sim, a gente acho que tem que estar preparado para testar coisas novas, né? Uhum, exato. Ou trocar a rota, né? Às vezes usa um e precisa. O outro acontece alguma coisa, e precisa de uma base melhor, ou proporciona uma base melhor. Eu acho que a gente está numa fase que também não tem como afirmar, né? 100%. E eu entendi super seu ponto. Eu perguntei isso dos LLMs porque é uma dúvida muito corriqueira dos founders, dos Uhum. founders, tanto os founders de fintech quanto os founders de AI, no sentido geral, sobre criar essa parte mais interna, desenvolver que é mais custosa, gasta mais dinheiro, gasta mais tempo, porém fica menos dependente. Então, são muitas dúvidas de founders early stage. Achei bem interessante Eu que acho você que vai colocou. depender muito do modelo de negócio, né? Do founder, assim, se isso é um- uma parte central, Indispensável, né? né, indispensável, acho que vai criar uma vantagem competitiva é uma coisa, mas se for algo mais que, que seja possível plugar nos grandes, é difícil, né? Você nunca vai ter o capital. Assim, talvez, não vamos falar nunca, né? Mas o capital que os grandes players têm disponível aí é muito relevante, né? Em pesquisa e tudo, então é Uhum. difícil a gente conseguir catch up com eles para uso geral, né? Com certeza. E agora nós entramos nos últimos 10 minutinhos, agora a gente pega esse período para dar muitas dicas para os founders que estão pensando na próxima captação. Então, eu sempre coloco aqui uma perguntinha um pouquinho mais polêmica, alguma coisa assim, mais do nosso lado investidor mesmo, porque o objetivo é ser extremamente transparente para que eles possam ter acesso a essas conversas e ter muitos insights legais. O que hoje em dia, né, parece uma grande red flag assim no pitch para vocês. Quando chega, vocês já percebem que é talvez não vice-backable ou algum ponto que não seja muito crucial assim para investimento ou prejudique o investimento. Uhum. Eu acho que para nós, o que a gente percebe, uma coisa que são dois perfis, assim, né? Um perfil, às vezes, do founder que ele não tem essa ambição, e às vezes a gente tem fundadores muito bons, mas que não têm o perfil para uma rota de venture capital, né? Assim, talvez nem entende bem qual é esse jogo, né? Esse é um jogo de você está trazendo capital externo, é multiplicar por 10, por 20, por 100, né? É uma jornada de apostar em crescimento, claro. A pergunta que você fez lá atrás, né, essa mudança que a gente teve de mercado, acho que hoje, de uma forma, não é a qualquer custo, mas é sim, o VC, ele vai fazer os retornos com base em valor de equity. Então, para criar valor em equity, a gente precisa ter empresas que cresçam, que sejam relevantes e que a gente consiga, né, investir e depois fazer uma saída relevante. Então, é uma jornada de alto impacto, de alto crescimento, e muitas vezes a gente conversa com alguns fundadores que, ou fundadores que não têm muito essa visão, né, de, puxa, tem que ser grande, né, ambição e quer fazer um negócio que é mais, que a gente chamava, assim, nem sei se ainda fala assim, mas mais lifestyle, que que não é tanto a pegada do venture capital, é um outro tipo de capital que essa empresa vai acessar, né? Então, acho que isso é um ponto. E tem aquele outro perfil também, que normalmente é um red flag, que é aquele time que vende muito, né? O sonho e sempre traz, sabe aquele gráfico de acumulado, assim, eu odeio gráficos acumulados, assim, não me mostre um gráfico acumulado.
Não sim, tem né? sentido, né? O acumulado, É, né? Pode se o, preparar. não, mas brincadeiras à parte, assim, o pitch é muito bom, a venda é muito boa, mas quando você vai olhar para o que de fato foi executado, não é bem aquilo, assim, né? Então, acho que essa consistência entre sim vender um futuro, né, um sonho futuro e antecipar essa verdade do futuro, mas com relação ao que aconteceu até aqui, ser transparente e trazer também, ó, os aprendizados que a gente teve foram esses, né? Assim, eu acho que isso é muito legal, quando a gente consegue estabelecer essa conexão de olhar para os aprendizados, mas de uma forma bastante pragmática e não ficar só tentando vender, e vender sim o sonho futuro, que é com base nisso, o que que a gente está querendo construir, eu acho que encaixa muito melhor, assim, sabe, do que quando a gente fica tentando vender que fez muita coisa, que quando o investidor vai olhar, puxa, os números não são bem aqueles. Ah, eu tô falando que, sei lá, TPV é faturamento, assim, essas coisas, sabe? Essas discrepâncias, eu acho que perde muita credibilidade, para mim, daí acaba sendo um red flag, né? Sem contar questões de sinergia entre o time, né? Assim, acho que algumas vezes a gente percebe que tem times que um fundador tá ali super empolgado, e daí tem alguém que está mais cansado. Então, isso são coisas que a gente às vezes consegue perceber em uma call, assim, né? Putz, o que está acontecendo nesse time aqui que não está em sintonia? É super importante que a gente perceba que existe uma sintonia nesse grupo, né? Tá todo mundo Hum. no mesmo barco. A minha próxima pergunta era qual o erro mais comum em pitch, mas eu acho que um que você acabou de comentar, e aqui eu também super concordo, eu vejo muitas startups por semana que, apesar da gente ter brincado, os gráficos, os tipos de gráficos escolhidos dentro de um pitch, o investidor também sabe, né? O investidor Sabe? sabe o que que ele quer passar, o que que aquele founder quer passar de impressão, o que que é verdade, o que não é, porque os números não mentem. E o estilo de gráfico na escolha, né, ele também transparece o que o founder quis explicar naquele momento. E pode ser um queima-filme, dependendo do caso, né? Sim, sim. Pois é. Eu acho que em pitch, assim, tem isso, tem a coisa do founder que se empolga muito com o produto e que, né, investe muito tempo ali, vira uma conversa muito técnica, entra muito em detalhes. Eu acho que sempre numa primeira conversa é mais interessante vender um grande conceito, né, um sonho que tá conseguindo, que você está querendo realizar, Uhum, porque depois a gente vai entrar no detalhe, né, do produto, se a conversa avançar, a gente vai descer esse nível, né? Então, uma primeira conversa é muito mais importante você conseguir se manter num âmbito estratégico, mostrar para o investidor que você consegue tomar boas decisões, atrair pessoas boas para o uhum. bar, do que ficar entrando muito em Super. detalhes no pitch. Super, e por isso que os pitches, né? Alguns founders reclamam do pitch de 5 minutos, mas eu acho que 5 minutos é assim, é, talvez seja o ideal para você mostrar o principal, né? Não É, entrar em tantos detalhes, mas o principal dá sim para falar em 5 minutos tranquilamente. Problema, solução, os acontecimentos, até questões de rodada, né? E como você comentou, mais para frente a gente vai entrar em todos os detalhes. Existe processo de due diligence, tem até a parte de documentação, então o founder tem que estar super, super preparado. Mais uma pergunta para você, Maris. Como vocês, né, como a Honey Island enxerga acordo de sócios? É super necessário? É importante? Como vocês veem? é uma das coisas que eu acho que são os erros, tá tudo conectado, né? Assim, os erros mais comuns é quando você vai criar um negócio, não ter essas conversas difíceis no começo, né? Porque na minha visão, assim, e é difícil, porque às vezes você tá montando, eu só quero fazer, e daí trouxe os sócios aqui, e a gente tá, né, numa boa pegada, assim, isso é burocracia, eu deixo para depois. Mas para mim é super importante ter essa conversa difícil de tipo, o que que acontece amanhã se um de nós aqui resolve sair? Qual que é a nossa jornada, né? Assim, tá todo mundo na mesma página de que
ficar 12 meses, 24 meses aqui, você não consegue construir nada em 24 meses, você precisa de 10 anos muitas vezes, né? 8 anos. Então, assim, se você sair em 24 meses, você vai sair sem nada, assim, não venha querer, né, achar que. Então, esse tipo de coisa são as conversas difíceis que são essenciais e que acabam entrando nessa coisa do acordo de sócios, né? É, normalmente, quando a gente entra também como investidor, a gente vai falar de vesting, né? Mas é ruim quando você tem um agente externo que traz essa conversa para a mesa pela primeira vez, né? Essa conversa ela tem que acontecer primeiro entre os sócios que estão ali, as definições das regras, de como é que vai ser, puxa, né? Se um resolver sair ou se aconteceu algum fato que ninguém quer que aconteça com algum dos sócios, como é que fica? Vai envolver família, não vai? É, esse tipo de coisa, assim, né? Nível de dedicação é outra coisa, né? Que muitas vezes a gente vê que fica o dito pelo tem um sócio que tá meio part-time, mas daí vai ficando e daqui a pouco, né? Qual é a expectativa? Então tá, você vai ficar part-time até tal milestone da empresa e depois a gente precisa, né, que fique full, assim, né? Esse acordo, ele tem que ser muito bem estabelecido. Então, acho que resumindo, o acordo de sócios para mim é fundamental ter esses termos, né, escritos em pedra ali, seja um documento formal, seja, sei lá, num e-mail, alguma coisa que os sócios registrem aquilo que é importante para cada um e qual vai ser a regra de funcionamento desse grupo. Maravilha, maravilha. E agora a última pergunta, não seria tanto uma pergunta, mas eu queria que você desse as dicas para os founders que estão pensando em captar agora em breve. O que você acha mais importante? Quais são os passos que eles não podem esquecer? Como se preparar para isso? Tudo que você puder dar de dica para eles aqui. Eu acho que hoje em dia não tem muita desculpa, né, para não se preparar, porque o conteúdo, assim, tá mega disponível, né, a própria Brasil Venture Capital aqui, né, fazendo essas conversas com investidores, então tem que se preparar para você entrar num roadshow, isso vai exigir tempo, exige dedicação, e quando você decide fazer, tem que ser uma prioridade, né, então... Uma coisa que eu acho legal é puta, se prepara, mas sai para a rua o quanto antes, né? Porque nessas conversas com investidores você vai aprendendo também. E a cada conversa tem que ir melhorando o pitch. Às vezes a primeira conversa vai ser terrível, né? O investidor vai fazer perguntas que você não imaginava, não estava preparado para responder. E depois você vai afinando o pitch para se preparar para conversas que podem virar um investimento. E às vezes até é legal, assim, como dica, é pegar um investidor mais próximo, ou alguém que você conhece, que conhece alguém que trabalha com venture capital, e fazer um teste, assim, né? Falar para a pessoa, olha, eu vou sair captar, eu queria que você desse uma olhada, vou fazer o pitch aqui, me dá um feedback. Até antes de ser aquele investidor que você realmente quer trazer, fazer essa pré-rodada de conversas, assim. E daí, para quem está pensando em captar hoje, eu acho que a gente está vendo, né, com o AI, assim, por um lado, consome recursos, né? A gente acha, não, usar AI é de graça, não é bem assim. Você vai. Quando você vê, você está com 15 assinaturas de ferramentas de AI ali para fazer as coisas acontecerem. Mas ficou muito mais barato testar coisas. Então, assim, hoje em dia, talvez é inadmissível chegar assim, né? Preciso de dinheiro, preciso de uma rodada de 1 milhão para tirar o negócio do chão. Não, você não precisa, né? Se você já tem uma ideia de negócio, uma experiência mínima, começa alguma coisa, já vai testando e traz algo que o investidor já traz aprendizados, né? Não vai pegar o capital do investidor para ter os primeiros aprendizados lá, já que hoje ficou tão mais barato testar, né? Testar para um MVP, né? Esse tipo de coisa, assim. Então, acho que para mim ficou mais importante quando o empreendedor chega, ele já ter uma empreendedora, né? Já ter algo para mostrar, assim. A lição de casa feita, né? Também, os Ah, aprendizados, não querer que o investidor vá te ajudar com tudo, apesar dele poder te ajudar com muitas coisas. Hoje, a maioria dos VCs ajudam muito com o que alguns founders chamam de smart money, né? ah,
mas porque os investidores têm muita expertise, mas também tem como fazer aprendizado de forma gratuita, de forma barata. Como você É, comentou, o Brasil tem conteúdos ao extremo, né? Tanto o é. governo, o Sebrae, a gente tem muitos aceleradores também, tem como aprender. Mas eu concordo com uma dica que você deu, que é a antecedência, se preparar com antecedência, organizar seus documentos. O processo de investimento demora, mas ele pode demorar mais ainda se você não estiver tão organizado, com tudo feito, né? Com tudo pronto. O processo de due diligence é um processo extremamente transparente e as dicas da Mari foram super pontuais, super bacanas para todas as fintechs que estão aqui buscando investimento. E eu vou dar mais uma que eu sempre dou em todas as edições, mas só como um lembrete, que é transparência do começo ao fim com os investidores. Né, Mari? Acho que você também concorda. Sim, só voltando num ponto que eu falei muito dessa coisa de testar e daí me fazendo um contraponto à minha própria fala, que é tem alguns mercados que isso é mais difícil, né? Então, mercados Uhum. regulados que você não, muitas vezes você precisa ter uma estrutura muito mais cara, né, para colocar de pé, para poder começar o negócio. Mas daí, quando você vem com uma tese dessa, normalmente você tem um time muito experiente por trás, que fala, ó, eu já fiz isso no passado em tal empresa, para conseguir executar esta tese aqui, eu preciso de muito capital, porque este negócio é um negócio, sei lá, enterprise regulado que eu não consigo fazer um MVP, né? Então, eu entendo isso, né? Acho que não é para todo negócio, mas para outros negócios que dá para testar mais rápido, que não tem todo esse arcabouço regulatório, assim, daí eu acho que você tem que vir com alguma coisa mais preparada. Maravilha. Mari, muito obrigada pela participação, obrigada pelas palavras. Acho que a gente tirou insights muito legais do mercado de fintech hoje. Algumas coisas que a gente falou aqui foram novas no programa, tá? Desde da Legal. primeira edição. Essa é a sétima. Também quero te agradecer também por você ser a segunda mulher que a gente trouxe no programa, em 7 edições. Já estou me sentindo bem orgulhosa de trazer investidoras que também tomam decisões aqui. Acho que isso também é muito bacana. E agradeço muito sua participação, seu tempo. E lembrando todo mundo que está assistindo, vamos deixar todas as redes sociais, todos os sites importantes aqui na descrição e o formulário de inscrição de startups com rodadas abertas. Então, fiquem à vontade, entrem em contato, mandem mensagem. É, Mari, se você quiser também falar alguma coisa, Não, encerramos. super legal. Obrigada pelo convite e sigam lá na Ranieri nas redes sociais. A gente tem o Jean também, que é o nosso sócio de Web3, que produz bastante conteúdo. Quem gosta dessa parte de ativos digitais, tem que seguir ele lá. E a gente também sempre está divulgando lá né, os novos investimentos, fundos, a gente faz alguns eventos também, então vai ser um prazer ter vocês acompanhando lá também a nossa jornada do fundo. Então é isso. Muito obrigada, Mari. Nos Obrigada a você. vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.